Vamos continuar então a desconstruir o My Big Toe como verdade de projeção astral e de realidade que vivemos simulada. Então, eu vou pegar mais ou menos da onde eu parei. Se não me engano, a gente estava na parte sobre o problema fenomenológico, né. Eu já citei Heidegger para vocês, né, do autor filósofo do Ser e o Tempo, né. Isso importa? Claro que importa. Por quê? Porque precisamos ter consciência de que a filosofia não está separada nem distante de todo esse processo, né. As pessoas acham que a filosofia é discutir ideologia política, né, e que a filosofia não discute questões do ser fundamentais, porque o pessoal passou isso pra questão da religião. Enganou-se. A religião é política, né. Ela trabalha com algum conceito de ética que está mais pra moral, né, comportamento, controla o comportamento, alimenta tabus sobre comportamentos, principalmente quando estão relacionados ao corpo, tá. E, ela se coloca como um braço da lei, né. "Ah, Cristina, mas a gente vive num país laico". Não, vocês não vivem num país laico. A gente não vive numa teocracia, existe uma diferença. Uma teocracia como Israel, né, mesmo Israel, ela não se coloca totalmente uma teocracia, porque hoje meio que fica estranho a gente falar disso, como sempre foi, mas o Estado de Israel é regido pela lei do Deus deles, né, que eles chamam de não pronunciam, né, mas seria o Javé, aquele nome impronunciável, né, é uma teocracia porque tem uma lei, né, que perpassa todo o comportamento daquele local, inclusive a maneira de comer, tudo é regido por um livro muito antigo, né. Então não tem uma modernidade, mesmo que você diga que cientificamente já foi comprovado que isso não faz mal, que, mas é um tabu, é uma espécie de característica deles seguir as regras da Torá para alimentação, para corte de cabelo, para uma série de questões. É, um pouco mais aberta, que se não for ortodoxo é o que segue ao pé da letra, né, bem literal, e os outros em geral não, nem tanto, mas tem esse rigor, né, como a gente vê até mesmo em outros países, eles seguem aquele mesmo princípio, né. A teocracia mais, rigorosa hoje, a gente pode dizer, está em pequenos grupos mesmo, como os Amish, né, como alguns grupos de Mórmon, e especialmente no Islã, né, o islamismo. Então, não se trata de islamofobia, nem de judeufobia, né, que eu nem colocam esse nome, né, é anti-Israel, não se trata disso, né. São religiões e devem ser colocadas no lugar delas. A religião, né, pressupõe que está falando de algo do espírito, algo mais transcendente, e quando essa religião se coloca no mundo temporal, querendo determinar, é claro que ela vai eliminar, algumas políticas, vai eliminar a ciência, vai eliminar modernização de comportamentos, hábitos, e isso é bem problemático numa sociedade como a nossa, inclusive tão tecnológica. Porque não tem nenhum preceito, nenhuma lei com relação à inteligência artificial, uso de computadores, uso de celulares. Eles inventam, mas não tem. Não, a Bíblia não concebe, a Torá não concebe, o livro do Alcorão também não concebe,
porque são livros antigos. "Ah, mas tem princípios". Não, não tem, porque não são princípios, são leis reguladoras de pequenos grupos que depois se tornaram grupos maiores, são sociedades específicas. Temos que ter consciência disso. Mas essas seriam todas as religiões sistemáticas. O budismo é uma religião sistematizada? Tem, existe, mas ela é um pouco mais flexível. Mas também sistematizaram aquilo que era espiritualidade, transcendência, metafísica pura, com liberdade, né. A religião não deve ser imposta para ninguém. A espiritualidade é um caminho que você faz de libertação de um materialismo, que limita você. Se eu vivo só em função da matéria, eu elimino uma série de possibilidades. E uma das questões de eu viver com o materialismo, a matéria, é eliminar toda a minha criatividade, a minha intuição, coisas que eu percebo, outras percepções, limitar todo o meu processo mental a um cérebro físico. Então, tudo que eu intuo, tudo que eu até consigo escutar ou ver para além dessa matéria, é tratado como disforia ou doença, esquizofrenia, alguma coisa assim. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente tem que ter um discernimento. Essa é a coisa mais difícil para o ser humano, porque o discernimento pressupõe uma busca, uma investigação, uma multidisciplinaridade, e o que nós temos? Um sistema preocupado em vendas, em controle, em comportamento, não pode isso, não pode aquilo, em outras sociedades querem que possa tudo, né, então o anarcocapitalismo é uma contradição, eu sei que tem gente que defende, tem canais aí, anarcocapitalismo. Veja, o capital ele é regulado, existem bancos centrais, o capital solto, sem nenhum critério, uma anarquia não tem exército, não tem limites, não tem nação. Vamos voltar ao estado primitivo, só que de uma maneira gigantesca, então é impossível. Com toda a legislação que a gente tem, com todo o estado ainda controlando, uns mais, outros menos, você tem a possibilidade de uma anarquia e o abuso de uma nação contra outra, de um indivíduo. A anarquia só poderia existir como ideal se o nível da Terra, em geral, de todos os seres humanos, fosse o mesmo. Eu estou para ver, isso é outra utopia. Você tem pessoas vivendo no nível não somente físico, mas mental e emocional primitivos, limitadíssimos, e você tem consciências expandidas, amplas, não só como conhecimento, não se trata de conhecimento acadêmico ou tecnológico ou científico, se trata de conhecimento da vida, de experiência de vida, consciências que têm uma expansão empática, que tem uma percepção das questões humanas de um patamar muito maior, superior, e não tão limitado, né. Então a gente vai caminhar aí numa pirâmide aí, né, da base, né, para o topo, né, a pirâmide de Maslow explica alguma coisa. A maior parte dessa humanidade está no nível básico, bota uma anarquia nisso. Então, o cara que defende o anarcocapitalismo, ele vai morrer com esse sistema defendendo essa ideia até chegar do outro lado e ver que nem fora do corpo, nem depois de morto, ele vai ter uma anarquia. Porque nós temos ordem. Anarquia seria a ausência de ordem. Nós temos uma ordem que se impõe. E é exatamente disso, né, que o livro do Campbell não trata. Por isso que eu afirmo, ele não saiu do corpo, ele teve experiências mentais dentro da mente dele, uma mente científica, de físico, hã, um pensamento de engenharia talvez, né, de engenheiro, né, o pessoal de física, engenharia, programação, meio que está assim: "Agora é a nossa vez", tipo, os filósofos não falam nada,
nós vamos falar como se fosse uma disputa idiota, né. Um filósofo mesmo não está disputando com ninguém, ele está preocupado com a questão do ser, está tentando dar conta de uma série de questões. Um dos filósofos que eu gosto muito, atuais, além desses que eu já citei, que é o Heidegger, o Gadamer e o Ricoeur, que tratam muito da questão da linguagem, porque como eu já disse em outro vídeo, e aí quase em todos os vídeos, porque tudo é narrativa, aborda isso, né, a playlist de religião e espiritualidade, ela vai abordar essa questão de tudo é linguagem, é narrativa. Somos seres de linguagem, pensamos com palavras, né, pensamos o pensar com imagem, talvez, muito primariamente, mas sempre tem uma linguagem definidora. Então esse ser que nos define aqui, através de linguagem, né, de definição, temos um nome, de apontamos para as coisas e não simplesmente grunimos ou pegamos, temos nome, damos nome, né. Comparamos nome, comparamos termos. Então somos um ser de linguagem e esses filósofos dão conta um pouco da linguagem. Claro que tem outros, mas eles são mais fundamentais, né, que eles vão tratar mais de uma questão, uma epistemologia, buscando realmente um rigor, né, na hermenêutica e tudo. Eh, Há filósofos também que tratam dessa questão, como os que são demonizados hoje por aí, que é Foucault, né, que é Derrida, e que vão tratar dessa questão, né, da linguagem também de outra maneira, né, mostrando o quanto que o sistema político, né, controla a linguagem também, quando ele determina uma série de questões, né. Não não vou compactuar totalmente com algumas análises, mas seria para fazer até um curso com relação a esses filósofos estruturalistas e pós-estruturalistas que estão na mídia muito mal compreendidos e entendidos, porque se eu for demonizar um deles, eu tenho que ir na fonte, né, que é Freud, né, e os descendentes de Freud, né, tentando explicar o ser humano através de uma psicologia. Que psicologia? Que psiquismo? Linguagem. Linguagem, comportamento e linguagem. A linguagem determinando o comportamento, no sentido de aprisionar esse corpo, ou no sentido da liberação, que dá no mesmo. Mas nós não somos só isso. Então nós temos que ampliar, e o filósofo que eu estava falando, que eu mais gosto, que tem um método extenso, que dá conta dessa complexidade, né, ele é um pensador do século XX, né, começou no século XX, é Edgar Morin. Creio que ele é o menos político e sociológico, e todo aquele que é político e sociológico, ele vai limitar, né, a sua reflexão a uma interação das pessoas, das massas, dentro de um sistema, dentro de um universo chamado, cidade, né, a contemporaneidade, como está constituída, de uma maneira de civilização, né, específica. Mas nós temos diversas sociedades, nós temos diversos tipos de interação, você vai ver hoje mesmo aqui, em termos de modernidade, você tem uma realidade como a Suíça, você tem uma realidade como a Finlândia, a própria realidade de Portugal, que eu conheci mais de perto há pouco tempo, né, vivenciando, interagindo, né, inclusive com imigrantes, você vai ver que é outro mundo. A visão que eles têm, inclusive, da nossa sociedade, ela é mediada por uma mídia que não fala tudo, fala o que interessa, para quê? Para vender. Sempre há um produto, né. Então, seja em que situação for, um país extremamente capitalista como o americano, né, os Estados Unidos ou o Canadá, ou mesmo numa sociedade que se diz socialista, como a China, ou como a Rússia, outras, o o capital, o produto é fundamental. Ou você é força de trabalho, ou você é produto.
Então, não tem consciência em nenhuma dessas sociedades hoje, né, que a filosofia foi meio que cooptada pela sociologia, a psicologia também, né, virou psicologia social. Então tudo que é social, 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 é grupo, é grupo, é grupo, é para controle de comportamento, para fazer as cabeças, inclusive o livro de Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, Uma Cabeça Bem Feita, é ótimo para vocês começarem a abrir a cabeça de vocês, né. Reich já abria, mas Edgar Morin é mais atual, e inclusive o conceito de complexidade, que no final do século XX havia uma discussão se, poderíamos falar de uma complexidade ou de um caos, né, como se não houvesse ordem, e esse conceito meio que ficou de lado, porque, percebe-se uma ordem até naquilo que a gente entende como universo, tá, e nas dimensões também. Então um físico como Campbell, que não percebe essa ordem, né, essa ordem no universo e faz, eh, um jogo, né, de interpretação da experiência mental dele sendo projetada para todo esse contexto, como se ele tivesse encontrado a solução ou a razão da nossa existência, que é, né, teoria do My Big Toe, ainda bem que ele bota essa brincadeira, porque na verdade é a teoria do próprio dedão, Big Toe é o dedão, né, que eu diria que é quase umbigo, eu falei para vocês, o belly button, né, que é o umbigo, então seria uma teoria muito voltada para o umbigo dele, e nós seres humanos não podemos pensar, com tanta redução assim, como se eu olhasse pelo buraco da fechadura, né. Então, o problema, né, fenomenológico que eu falei, que era a grande ausência, né, ele fala de projeção, estados expandidos, sonhos lúcidos e tal, mas ele não distingue vivência, aparição, modo onírico, modo vigílico, né, como eu coloquei para vocês no vídeo passado. Então o problema é de uma hermenêutica. O que que é uma hermenêutica, né? Já saímos da questão da do ser, né, da metafísica, da ontologia, estamos entrando numa questão hermenêutica, interpretação. Eu estou interpretando, a minha experiência e, inclusive, como um representante, né, de uma grande comunidade, então, assim, eu tive essa experiência, então o ser humano é assim, né. Eu falo, cada experiência vai dar conta de um grupo, de uma linguagem e não para todos, né. Buscar uma verdade para todos é insano, pelo menos nesse estágio de humanidade que estamos, se um dia avançaremos, não sei, ninguém sabe, né. Que tipo de ser humano futuro? Eu tenho aqui e agora, mas aqui e agora eu não posso dizer que a minha experiência é totalizante, mas consigo identificar filtros. Isso eu consigo. É que nem um autor. Você não pode não indicar a verdade total daquele texto, mas você tem os maneirismos do autor, você tem o estilo do autor. Por isso que o Pentateuco ou a Torá, né, chegou-se à conclusão muito óbvia, né, quem lê com um pouco mais de atenção, quem tem a prática de leitura, consegue identificar que não é o mesmo autor que escreveu aqueles textos. Assim, não foi Moisés que escreveu, isso está claríssimo, embora, o grupo que adore, né, que precise daquele livro e mesmo, o outro, né, o cristão que seria a oposição a isso, mas acabou trazendo para dentro também, que está no Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros, né, eles têm autores diferentes, evidentemente. E Moisés não tem a cabeça para ficar mudando o seu discurso nesse nível. E a figura de Moisés é uma figura, polêmica também, porque afinal de contas existiu um hebreu que chegou a ser irmão do faraó? Que faraó?
Aí o Egito tem toda uma história, não consta isso, e Moisés então é um mito. Sim, é um mito construído, é um personagem construído. É diferente por exemplo, da figura de Jesus, né, o Yoshua, que ele não foi construído, ele é historicamente colocado, a gente consegue determinar. E não estamos falando de Moisés, eh, anterior à escrita, porque não existia isso. Nós temos a escrita, né, do tempo para cá, tem 5.000 anos que eles contam, né, 5.760 anos, tem escrita a dar com pau para você analisar. O que o que nós sofremos foi a censura. Quando a Igreja Católica, né, estava se constituindo, a censura, o incêndio de Alexandria e outras bibliotecas provocou, né, uma visão errada, como se Moisés tivesse sido o início, né, essa tal história da Adão e Eva, que até hoje tem gente procurando a Eva mitocondrial. E se a pessoa estudasse um pouco de ciência, um pouco de genética, ia ver a manipulação desse discurso, mas isso serve para as massas, é o que eles dizem sempre. Cristina, isso é para as massas, não é um saber realmente. Acontece que manipular massas é manipular consciências, é manipular pessoas e as pessoas também se permitirem manipular. Então, tudo bem, tem que buscar a verdade, tem que ter esse movimento. Ah, é mais cômodo ficar ali naquela não verdade, mas será que é tão cômodo assim? Esse lugar tão incômodo de sofrimento, de dor, de pagação, né, paga isso, paga pecado, paga dízimo, paga esmola, paga não sei mais o quê, paga imposto, né. Hoje a gente paga o imposto para o Estado, que seria o rei, né, paga para a igreja, o templo, né. Acho que nem no tempo do Cristo era tanto imposto assim, né. Enfim. E esse problema, né, da autoridade revelada, né. Campbell acessa realidades? Sim, diz que ficou 50 anos se projetando, que faz download, que tem um sentimento superior. Então isto cria uma autoridade não verificável. Por quê? Como que eu vou dizer se sim ou se não faz download? Já expliquei sobre download no vídeo passado. Impossível, nosso cérebro não trabalha assim, nossa consciência não trabalha assim. A mente não é física, ainda que se defenda que a consciência ou aprendizado é um epifenômeno do cérebro, não dá para você colocar um download. Ah, Cristina, mas e o Neurolink? O Neurolink é para ajustar partes motoras, não para dar conhecimento, porque conhecimento não é informação. A partir do momento que eu digo que cápsulas de informação vão gerar conhecimento, como, onde? Eu posso distribuir 10 inferências para 10 pessoas diferentes e conclusões diferentes elas me darão. Entende por que não pode ter download de informação? E o conhecimento pronto, ele é individualizado. A consciência que gera o conhecimento, né, que gera a sabedoria, ela é do indivíduo. A maneira como, Jesus chegou a uma espiritualidade é diferente da de Buda, embora traços semelhantes, diferente de outros que os seguiram. Diferente do que nós temos no século XX, o movimento Advaita, nós temos Krishnamurti, a maneira como ele chegou a essas conclusões é única. Ainda que eu leia tudo, ainda que eu pratique tudo, que eu pegue todas as informações dele, eu vou ter a minha experiência, a minha assinatura. Ela é individual, única. Coloca isso na sua cabeça, que você não vai pensar igual ninguém. Então, quando as pessoas falam assim: "Ah, todo mundo está copiando todo mundo", na aparência, nem na conclusão. Se você colocar no mesmo partido político, né,
separar as pessoas e perguntar qual a visão que elas têm, você vai colher informações diferentes. Essa experiência foi feita dentro da faculdade de filosofia por um professor que eu gosto muito dele, era escocês, era o Collins, Sir Collins, e ele colocou essa experiência em prática. Nós éramos em 20 e poucas pessoas no curso, e ele colocou a pergunta sobre o curso, algumas perguntas, algumas inferências, e pediu a conclusão. Não teve uma igual, mesmo no nível do doutorado. Então nós temos uma marca individual que está presente em nossas impressões digitais, em nossa íris, de unicidade. Essa ideia de somos todos um, né, querer achatar todo mundo, é uma ideia política de achatamento, porque o indivíduo é ameaça. Veja, todos os indivíduos que fizeram o processo foram ameaças. Buda foi uma ameaça, ele foi assassinado. Cristo, então, nem se fala, com 33 anos, assassinado, julgado e assassinado. Diversos outros que se seguiram, santos, né, que fizeram realmente algum processo, também foram, né, perseguidos pela própria igreja, dentro da igreja. Então, o indivíduo que se liberta e pensa individualmente, com uma consciência e com consequência, tendo uma visão desse todo como funciona, ele é perigoso. E não é perigoso porque tem meia dúzia de reptiliano ou de pessoas querendo controlar, não, o próprio povo, o teu igual, o teu vizinho, ele acha estranho a tua felicidade, ele acha estranho a tua prosperidade, ele acha estranho, às vezes até quando você vai ajudar ou vai perguntar, ou se você é educado, quando você não é como ele já acha estranho, ele não aceita. O inferno não é o outro, porque o outro realmente é infernal, mas sim que eu digo que ele é o meu inferno. É um espelho. A ideia de Sartre não é definir o que está fora como inferno, mas quando ele diz o outro é o inferno, e esse é o problema, é porque eu vejo no outro o espelho do meu inferno. Tudo aquilo que, se eu vejo a prosperidade, eu falo mal, é porque eu vejo a minha incompetência, a minha preguiça, o meu orgulho de ser pobre, que esconde a minha preguiça, a minha vitimização e botar o dedo para fora culpando tudo e todos, por isso sou pobre. E aí vem uma pessoa e por si não aceita nada disso e vai prosperar? A revelia de tudo e todos? Como assim? Então eu vou tenho que demonizá-lo, está roubando, é mentiroso, ou é demoníaco, ou fez pacto. Eu começo a inventar histórias e odeio essa pessoa. Eu não quero saber, né, se ela comprou um carro novo. Como foi que você fez? Que legal, como é esse carro? Por que você preferiu esse carro? E eu posso ou não comprar um igual, posso comprar um que eu goste, né, ouvindo realmente como aquela pessoa fez: "Ah, é assim, assim, então vou fazer". Não, eu falo mal, eu falo mal, eu falo mal. Então não precisa nem do sistema, né, achatar as pessoas, porque nós aqui estamos nos achatando. Quando eu piso no outro, quando eu falo mal do outro, é óbvio que eu enalteço o meu ego, porque só aquele que é superior que pode ver o erro de todos. Então ele não presta, aquela não presta, que ele está roubando, que ele é corrupto e eu o perfeito, óbvio, por dedução silenciosa. Fenômeno velhíssimo esse, né. Então, o ficar 50 anos projetando-se, saindo do corpo, não, projetando-se dentro da mente. Ele alucinou, então, quase uns 50 anos. Então, isto cria essa autoridade não verificável e escapa de um diálogo crítico. Não podemos fazer crítica, que eu estou fazendo aqui é uma desconstrução, mostrando, né, as falhas, né,
da construção desse texto para que ele seja criticado. Então, anticientífico e anti-hermenêutico quando você não se abre a um diálogo crítico. Eu sempre falo: "Não me xinga, não vem com esse argumento de Schopenhauer, xinga o seu oponente para desestruturar, porque isso não vai funcionar comigo". Vai xingar, né, na parede ali, no espelho, para si mesmo, né. Agora, você vai me argumentar: "Mas e isso, Cristina? Mas e esta inferência? Mas e o que diz esse filósofo? Procede, não procede?". A gente vai dialogar criticamente. Então a gente está aberto sempre às perguntas reais, não aos questionamentos, que "esta senhora não pode dizer isto", isso eu dou risada, então não é aqui o seu lugar. Se quiser realmente conhecimento, está bem-vindo, tá. Então essa é a tática da autovalidação. Ele visitou realidades da cabeça dele. As realidades que ele visitou são exclusivas dele, realmente. Pode ser algo parecido com quem? Com engenheiro, pode ser algo parecido com alguém que, lida com programação, programação de jogos, programação, né, de inteligência artificial, acho que nem isso, tá, nem isso. Porque se você jogar para a inteligência artificial e fizer um questionamento neste livro, é capaz dela te dar algumas inferências interessantes, tá. Então, eu experimentei, portanto, acredito até onde pude experimentar. Beleza, é isso aí. Só que ele faz o quê? Ele faz as analogias e coloca, tanto é que ele coloca como teoria, My Big Toe, minha teoria do um, né. É o mesmo problema do animismo. Então, tanto um filtro, né, religioso ou político, meio difícil nesse tipo de experiência, mas geralmente é religioso. Essas religiões mais, quase seita, espiritismo, ufologia, né, que já virou uma religião, era para ser um estudo de objetos voadores não identificados, se é que existe realmente isso, porque também pode ser objetos que nós fabricamos aqui e não queremos que seja revelado, porque, assim, não existia nada disso até a o surgimento do avião. Hum? O que que existia? Cometa, tá vendo, cometa, asteroide, chuva de asteroides, mas não era objeto voador não identificado. Começou com a criação do avião, as pessoas querendo voar, bem antes, um pouco antes do avião, os balões, né, é um objeto voador, né, não tão voador, mas é um objeto voador, a trajetória é diferente. Então as pessoas e veio a fotografia, 2 coisas que auxiliaram nesse processo e depois da fotografia, o cinema ou a capacidade de filmar. Então hoje é demais, e hoje eu tenho menos vídeos desse tipo, porque imediatamente você consegue identificar quando é feito por celular que ali tem um filtro, né, e também tem isso, né, houve uma parada, né, quando vieram as máquinas digitais, não tinha mais o negativo para você ver como esses vídeos eram manipulados, e aí quando depois dessas máquinas digitais, né, das máquinas de fotografia digital surgiram, mas aí o celular junta isso, e surgem filtros para manipular isso, aí acabou também. Então não tem verdade nisso. Então a experiência pessoal vira um critério de verdade universal, ainda que seja um vídeo falso. Em algumas palestras, né, de ufologia, eu tive um companheiro que ele era ufodoido mesmo, completamente, né, e ele confundia os filmes com realidade, ele tinha um problema bem sério nesse sentido, né, e eu falava: "Olha, isso é uma história, olha, isso é uma ficção". "Não, eles botaram como ficção, mas é uma verdade". É aquele que vai acreditar em coelhinho da Páscoa. "Não, estou dizendo que é só um coelhinho inventado, mas na verdade existe um coelhinho da Páscoa", né, só faltava ele dizer isso. E ele se dizia caído das estrelas. Eu achava que ele era caído da realidade, né.
sem consciência alguma, mas e esse tipo de reunião eu fui, né, fui nas reuniões, fui, né, para saber, para ver até onde ia a loucura humana, né, quando no auditório lotado, acho que tinha mais de 300 pessoas, no auditório do IBAM, lá em Botafogo, auditório grande. O palestrante perguntou: "Quem já foi abduzido?" Quase metade da audiência ali já tinha sido abduzido. Falei: "Não acredito nisso, gente". E é assim, eu quero ser abduzido, eu tenho uma pseudo-história talvez, mas à medida que um ou outro vai falando, eu vou melhorando a minha história. Então, os primeiros, as histórias eram um pouco mais, simples, tinham algumas, lacunas. À medida que ia passando para o outro, as histórias iam melhorando, iam aumentando, e eu falei: "Não aguento isso, vou tomar café". Isso aí. E também nas vigílias que eles faziam, vigílias, vale para você ver estrela, para você ver asteroide, para você ver a Via Láctea, né, você fica lá de noite, né, faz uma fogueirinha e fica lá olhando, né, esperando a nave, né, mas tem que ficar acordada também, não pode ficar dormindo, porque a nave não espera, então é para fazer contato, a nave vem, te vê ali dormindo, não te acorda, não te chama, não aparece ninguém, porque assim, se é para fazer contato, se existe contato, ou se é só para ver eventualmente, quer dizer, eu vejo, ele não me vê, ele é tão inteligente, mas não me vê. Então, olha quanto furo tem nessas histórias. E quando vem a descrição, né, que você começa a falar essas coisas, aí a pessoa fala: "Ah, então eu vou contar uma história diferente, né, tem que ter personagem, eu fiz contato e tal". É as coisas mais loucas possíveis, que beira, né, a insanidade, se não for HQ, né. Então, a questão dos 10 a 15 despertos, né, esse número não tem base nenhuma. Como assim 10 a 15 despertos da humanidade? 10% despertos de 9 bilhões, dá uns milhões de pessoas aí despertas, né. 15 então, isso é 9.000.000.000, 900.000, 90.000.000.000, 900.000.000, 90.000.000.000, 90.000.000.000 de pessoas, é mais, porque ele fala de 15%. Mais de 90.000.000.000, onde 100.000.000.000 de pessoas despertas com contato, essa Terra já era outra. Então, esse número não tem base na física, nem na sociologia, nem na psicologia, nem na teoria dos sistemas, não é replicável, não é verificável, não vem de tradição espiritual séria nenhuma, que você poderia considerar. É puro numerismo simbólico, igual ao centésimo macaco, que é uma fábula. Ah, um macaco lavou a batata, o outro macaco. Aí no centésimo macaco, centésimo, quem contou esses 100 macacos? É um número simbólico, gente. Eu tenho que dar um número. E a gente continua assim, né? Quando você vai verificar pesquisas científicas, né? A pesquisa científica ela tem um rigor, né? Então, vamos dizer lá, o gen da mediunidade. Aham. E aí, quantos milhões de médiuns foram o 1000, né, 100.000, 10.000? Não, foram 54 voluntários. Hum, e qual o critério? Ele se diz? Apresentou algum poder na hora verificável? Porque para eu dizer que existe um gen geneticamente, eu tenho que ter uma comprovação, primeiro, de que aquele grupo, que eu digo que é espírita mesmo, é médium, tem fenômenos verificáveis, pesquisa científica. Aí eu tenho que ter o outro grupo, que é o oposto, é uma tábua, não escuta nada, não vê nada, não sabe nada.
E eu tenho que ter um grupo ali intermediário, que não se diz médium, mas que percebe alguma coisa. Então fazer uma experiência desse tipo. Agora, para isso, primeiro, eu tenho que verificar o fenômeno aqui para eu dizer: "Ah, este é médium". Segundo ponto, dos bilhões ou milhões de genes, como eu digo que o gene X na genética é o que determina a mediunidade? Hum? Qual é o gene? É o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 22º, o centésimo? Qual é o gene? Em que cromossomo? No Y, no X, nos 2? Legal essa pesquisa, hein? Muito científica. Bom, e é o mesmo a mesma universidade que vai falar das terapias holísticas como pseudociência, fazendo uma pesquisa dessa chamando de científica, é a USP. Legal. Bom, o a entrevista, o discurso, o livro não tem rigor epistemológico, confunde a metáfora com a ontologia. Então, vamos dizer, quando o homem voa, ele é um pássaro. Posso dizer que os homens são pássaros porque voam, mas eles voam como? Voam de avião, voam de asa delta, voam de paraglide, voam de paraquedas, fazem voos livres, mas eles têm que botar o paraquedas, porque a queda, né, é incerta, né, vai aumentando, né, a gravidade puxa, né. Ah, olha, não posso falar de gravidade, esqueci, que gravidade não é mais uma força. Isso também vou trazer para vocês, né. Eu dei uma aula falando sobre isso e eu fui corrigida. "Cristina, a gravidade não é uma força". É o quê? Uma energia? Não, a gravidade, o Einstein espera aí, mas o Einstein falou no espaço. Ele falou daqui? Da tal da maçã do Newton, que puxa para baixo? Por que que eu não voo? Tem imbecil que diz que você não voa porque você não acredita. Cuidado com isso. Esse aí tá querendo que você se suicide lá do 9º andar. Então, vamos botar a cabeça para funcionar de uma maneira racional, se isso é possível, né. Então, ele vai fazer essa mescla sempre, da ciência com a crença pessoal, né, e eu tenho a minha experiência, tenho a minha parte empírica, eu tento, né, trazer uma visão o mais científico, no sentido filosófico, ou no sentido um critério de, né, epistemológico que eu passo para vocês, por exemplo, até onde eu fui, até onde eu vi, funcionava assim, assim, assim. Viu tudo? Não. Viu Jesus Cristo? Não. Viu Deus? Não, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. E por causa disso eu vou dizer que não existe? Ou vou dizer que existe porque alguém me quer dizer, eu não vou fazer esse tipo de coisa com vocês. E se eu tivesse uma experiência, seria minha? Seria mística? E ela é pessoal? Posso falar de alguma experiência? Posso, né. É que não cabe, né. Se ela é pessoal, para que que eu vou trazer publicamente? O que eu trago é porque a partir da experiência que eu tive, fui buscar, né, conhecimento, e uma pessoa que ajudou, que, né, foi espírita e depois saiu e fundou até a tal da cientologia, tinha a projeciologia, muito interessante, porque como médico, ele tentou explicar algumas coisas que ele entendeu como fenômeno e escutou outras pessoas, como no canal, né, do Que Somos Nós, o doutor Amâncio, é um livro interessante, bem curtinho, não é nem muito extenso. Talvez ele fez ali o que ele queria fazer, que é
dizer: "Sim, eu escutei esses relatos como médico", né, quando a pessoa volta da cirurgia ou em casos de quase morte mesmo, né, porque eles às vezes quase perdem, né, o paciente, tenta uma ressuscitação e há todo um relato do que foi vivenciado, do que foi visto dentro da tal sala, fora da sala, em outras situações, ao mesmo tempo. Então isso é muito interessante, né, porque é mais do que uma simples experiência como essa aqui, dentro da mente, porque ele nunca viu o corpo dele. E a maior parte das EQMs, as pessoas veem o corpo delas, as pessoas em volta, a sala, então é uma realidade. E o Campbell não teve isso. Talvez se ele tivesse provocado uma situação de EQM, talvez ele tivesse conseguido ver, mas não foi o caso. Acho que ele teve medo de fazer esse tipo de experiência, né. Então, ele usa jargões técnicos, né, da da física e dessa linguagem hoje tecnológica, né, porque é uma linguagem tecnológica, não é nem física isso, né, programação, né, não sei nem programação, é tecnológico mesmo, das big techs, né, que são as IAs e os programas e os softwares e jogos, né, de essa coisa de videogame, né, ele usa isso para validar narrativas dele que lhe dão um cunho espiritual, né, romantiza a ideia de ilusão da matéria. Isto aí é terrível. O cara é materialista, ele é científico, né, como ele se afirma, né, físico, no entanto, ele diz que a matéria é uma ilusão. Então, o trabalho dele como físico é ilusório, ele é o doutor em ilusão. E um doutor em física, então, é um doutor em ilusão, que a física estuda uma ilusão, já que a matéria é uma ilusão. Como assim a matéria é uma ilusão? A matéria é uma realidade densa, ainda que eu possa dizer que tudo é energia, se eu partir do ponto da energia para a matéria, não da matéria para a energia, isso aqui é uma densidade que se impõe como realidade. Fora do corpo, pode até ser que a matéria conte pouco, mas temos substâncias em cada dimensão dessa. Porque como que ele andou? Como que ele viu? Se ele só viu na mente dele, ficou pior ainda. E se ele teve alguma projeção ainda aqui dentro da mente, ele viu algo, ele viu substância, ele viu algo que definiu que ele estava andando em dimensões. O que estava andando? Hum? Aplica essa linguagem computacional como se fosse estrutura da realidade, apresenta um tipo moderno de gnosticismo digital. Então, não bastasse a gente ter a nova era, né, com substituindo os seres, né, daqui da Terra, gnomos, fadas, elfos, né, dragões, nós substituímos por greys, greens, répteis, pleiadianos, sirianos, não sei o quê, nós estamos substituindo, né, eu não posso mais falar em anjo, eu falo um ser das Pleiades, num ser de Arcturus, num ser de Andrômeda. São anjos. Eu mudei. E o que são, né, os serezinhos da natureza? Ah, esses não existem mais, deixaram de aparecer. Legal. Então eles não têm nave, né, eles são daqui da Terra mesmo, então eles são fantasia e ilusão, não vi nada, né. Agora pensando, falando aqui com vocês, eu acho que o Bilu deve ser um troço desse, né. Ele não é um extraterrestre, mas com certeza ele pode ser um gnomo, né, quem sabe? E o pessoal está achando que ele é um extraterrestre, ele deve ser daqui, né. Ele é baixinho, fica agachado, fala fino, só falta o gorro vermelho nele, né. Então, que mais que a gente tem aqui? Enfim, para ele a consciência é um sistema que roda uma simulação informacional. Vocês entenderam isso? Consciência é um sistema maior, é como se fosse LCS, que roda uma simulação informacional. Realidade igual a VR, que é a realidade virtual.
digital. E o que é uma ontologia, né, na ontologia, o que que é uma consciência, né? A consciência, ela define o indivíduo, é mais do que um estado de alerta, porque a minha consciência ela dá conta não só do presente, mas ela junta a memória de um passado, ela junta uma projeção futura, meus desejos, minhas expectativas. A consciência é um construto de vivências de cada um, né. Então, a realidade é multidimensional, tem planos, corpos sutis, hierarquias, isso para a teosofia, vamos dizer assim, né. Então a matéria seria uma condensação da energia e a consciência permeia diversos planos dimensionais. Então eu posso trazer, né, essas definições para vocês entenderem. Já dentro da filosofia, a consciência, deixa eu puxar um pouquinho para cá, a consciência então, investiga, né, o mundo vivido, né, que ele vive, é uma que se debruça, a consciência se debruça para entender a vivência, não para sistematizar. Posso sistematizar se eu chegar à conclusão, né, de que é possível um sistema, mas eu tenho que ter uma reflexão sobre o vivido, né, sobre a minha interação, mesmo presente, ele é vivido, porque quando eu reflito, ele já passou, né. Então, a minha experiência com o mundo, a minha experiência comigo mesmo, com as outras pessoas, né, essas eu vou refletir sobre isso e posso comparar com outras reflexões, com outras visões, então eu posso sistematizar algo como consciência humana. Então o Russell e o Merleau-Ponty vão tentar trazer essa fenomenologia. Por isso que é fenomenologia, é o fenômeno da vivência, né, tá nesse sentido. Então, esse livro do Campbell, realmente, ele chega a ser um pouco irritante, porque ele parece que vai responder alguma coisa, um físico que saiu do corpo e teve experiência, mas ele não saiu do corpo. Sair do corpo não é ter um sonho lúcido ou um sonho alucinatório ou uma experiência, de alucinação através de drogas, porque muitas pessoas que usam ayahuasca, eu já disse, que usam até outras drogas como LSD, haxixe, as pessoas deliram, né, cheira a cola para tu ver, né. Eu mesmo tive essa experiência, sem querer, né, essa experiência da cola, né, que essas crianças até ficam usando, nesse sentido, ela realmente ela é real. Eles deliram, que a coisa realmente é delirante, né, então eu tenho que entender isso tudo. Então o que mais que eu posso trazer para vocês? Então matéria, segundo ele, é uma informação renderizada. O corpo é um avatar num jogo em rede. A gente está em rede, sabia? E essa rede não precisa de eletricidade, não precisa dos grandes, né, data center. Olha que vantagem, né. A gente está só copiando algo que já existe, só que o nosso é matéria, né, vai fazer o quê, né, não é uma ilusão. Tem os data centers gigantescos, né. O que que é nuvem, né, as pessoas ficam pensando que é nuvem, "Ah, botou na nuvem", pensa que é nuvem. Não, é estudar um pouquinho para saber que é em outro lugar, né, que está longe dessa sua realidade, mas vai, né, por rede, né, fibra ótica, antena de celular, né. Vamos estudar um pouquinho essas questões para poder entender. Eu acho, quase certeza, que a ignorância que provocaram de 2000 para cá, inclusive informacional nesse da informática, né, inclusive, né,
Foi horrível, pior. Se politicamente interessa essa burrice coletiva, essa ignorância, né, que as escolas não estão dando mais nada. Não dá filosofia, não dá ética, não dá bioética, não dá, religião comparada, não dá sociologia, não dá nem mais matemática, nem língua. A gente viu lá com o português que nem a língua a gente pode mais normatizar. E o que que acontece? Eu não consigo ter as informações e o aprendizado do basicão que está acontecendo no mundo presente. Por exemplo, né, quando eu escrevi meu livro, Coragem para mudar o quê? O sistema educacional. Eu não preciso da química, eu preciso dar uma base da química, mas eu preciso falar de remédios genéricos, eu preciso falar de efeitos colaterais dos remédios, para que eles entendam o que que é isso e por quê. Eu tenho que falar da indústria alimentícia, que pedir para todo mundo trazer os rótulos e vamos entender os rótulos. Por exemplo, o pão industrializado que está dentro nas prateleiras lá, Seven Boys, Vicky Bold, Frutella, qualquer coisa, Puma, Plus, aquilo não é pão. Aí vem a pessoa e fala assim: "Ah, você tem intolerância ao glúten". Que glúten? Que pão? Pão demonizado? Quem demonizou o pão foi a indústria, alimentícia. Primeiro, né, fazendo hibridismo do trigo anão e tal, mas não é só a quantidade de glúten no trigo anão. Todo pão industrializado, ele tem a farinha e o glúten a mais. Eles colocam o glúten, porque aí acelera a fermentação para fazer o pão. E aí para ele ficar macio, porque tem que ser macio, e o pão não é macio, o pão original não é macio. Você faz um pão integral, eu faço, ele não é macio. Eu vou falar isso tudo até em uma live sobre terapia, né, as terapias holísticas, terapia floral, aromaterapia e alimentação. As pessoas estão adoecendo e agora também estão tirando o essencial, porque a indústria alimentícia tornou o seu alimento nocivo, como os remédios são nocivos. Eles não param, né, de adoecer, no mínimo aí tem um plano aí estranho, ou de dependência ou de eliminação, não é? Eu só posso pressupor isso. O troço é demoníaco, né. Então voltando aqui à questão da consciência, né, eh, eu falei já a consciência para Merleau-Ponty e Russell, falei da teosofia, né, e na física, ele vai na física quântica, mesmo a física quântica, tá. Então quando eu falo da física quântica, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver aqui, né, nessa visão que ele passa, né, nem a física quântica dá certo, porque a física quântica ela vai considerar os fenômenos, né, em geral, para se estudar, mas é não é da matéria, nem, seria subatômicas, de partículas. E quando a física quântica fala de partículas, ela está falando de matéria e ele fala que a matéria é uma ilusão. Então, não sei nem que físico é esse que, se comporta dessa maneira, né. Que mais? Deixa eu ver aqui. A consciência aparece em certas interpretações, mas ele não define filosoficamente, constata, né, deixa eu ver, constata, né, que o ato, né, dele ter a experiência é exatamente o que eu preciso, e não é assim, né. Então, se eu não sair do corpo, se eu não tiver essa visão que ele teve da minha mente, né, dentro da minha mente, porque ele teve a visão dentro da mente, né, então eu não consigo ter consciência, ela só pode ser observada
a partir dessas interpretações, não. Minha consciência, ela está presente aqui na lucidez, claro, se eu estiver consciente, tá. Consciência é estar percebendo, atuando na sua realidade aqui e agora, estou fazendo vídeo, estou falando disso, estou falando daquilo. Você está aí, né, está consciente que você está me ouvindo, você está interagindo, que você está, né, na medida que me ouve, né, algumas coisas, né, que você acredita, algumas crenças, algumas frases vão vindo, né, você vai dialogando com isso tudo, é bom anotar, né, para você depois entender perfeitamente. Então, esta consciência é a consciência da vigília, ela é uma consciência, não é só estar com o olho aberto, porque as pessoas já estão com o olho aberto, não estão vendo nada. Por quê? Porque estão dentro da sua cabeça. Estar dentro de sua cabeça é, de certa forma, estar à mercê do que ocorre aleatoriamente dentro do teu cérebro. Então eu estou, vamos dar um outro exemplo, estou no metrô, aí eu estou lá, eu posso estar no celular, que a maioria fica, né, ou eu posso: "Ah, não quero ficar no celular, tenho medo de roubar, não sei o quê", tô com meu celular guardado, aí eu fico ali com aquele olhar de paisagem, que a gente chama, aleatório, que eu estou vendo sem ver, e na verdade eu estou olhando, porque eu não vou ficar de olho fechado, que eu tenho que ficar esperta, né. Mas na verdade é como se eu não estivesse vendo, não estou consciente de tudo que passa ou está acontecendo, porque eu estou dentro da minha cabeça e é muito comum as pessoas perguntarem: "Você viu?" "Viu o quê?" E estava ali com o olho aberto. Então esse estado é um estado de acordado, vigília, mas está inconsciente. Então temos que ter essa diferenciação. Eu vou andando na rua. Pode ser a pé, pode ser de bicicleta, pode ser de moto, pode ser de carro, pode ser de ônibus. Eu estou andando, né, estou indo para o meu trabalho, eu estou indo no automático, chego lá no meu trabalho, não vi nada da minha trajetória, nada. Só que você, pelas primeiras vezes, vamos dizer assim, você decorou o caminho, então se alguém te perguntar, você vai dizer qual foi o caminho que você fez por memória, mas não o que estava acontecendo naquele momento. Né, e pior quando é intermunicipal, que a pessoa vai dormindo mesmo chapada, mesmo em ônibus urbano, já vi pessoas dormindo, né, por quê? Porque a pessoa não quer estar ali consciente, ela vai para dentro. E esse é o que eu percebo que mais ocorre, né, principalmente com um livro desse. Ele acaba passando essa ideia de que a pessoa está, ele mesmo está dentro da mente dele, né. Então, a gente percebe que ele não esclarece, né. Então, matéria e ilusão, para ele é, né. O que que ele quer dizer com isso, né? É uma literatura literal que nada é real, gerando fuga da responsabilidade encarnada e animismo tecnológico, né. É isso que ele ajuda, a nada, né, vamos dizer assim, né, porque é incrível isso. Para a teosofia, a matéria, o plano físico, eh, ele é o mais, vamos dizer, impermanente, o mais passageiro, mas todo mundo vai morrer, esse corpo vai se decompor, ele tem todo um processo de envelhecimento. Ah, pode dar o nome de oxidação. Não, que nós estamos caminhando para a vida eterna. Não, não estamos caminhando vida eterna nenhuma. Esse pessoal está só tomando remédio, só se iludindo, só se poluindo. Essa terra vai ficar poluída só com o enterro desse pessoal todo quando morrer, né, porque é botox, é silicone, é um monte de químicas loucas para tentar transformar isso aqui em algo permanente. A única coisa que pode durar um pouco mais é a tua consciência ali, a tua vivência, o teu, né, aquilo que não é físico, que você está ali, com as suas lembranças, mas teu corpo está passando, né, está passando. Ele não acompanha isso, ele não para, né, então não tem por que parar. E as pessoas têm um problema com a imagem, né, hoje mais ainda. Então, a má interpretação é você ter esse desprezo pelo corpo e pela matéria,
tanto religiosamente quanto agora pela física. Se a matéria é uma ilusão, e a igreja diz que a matéria ela é pecaminosa, é por causa da matéria que você não tem a felicidade, que você não tem a consciência, que você não tem amor, que você não encontra Deus, tudo é culpa da matéria, eu nem cuido da matéria. E não só da minha, qualquer matéria, a própria Terra. A Terra está no estado que está porque ela não importa, entende? Então, um pensamento ecológico inclui a matéria, né? E um pensamento de espiritualidade prática inclui a matéria, minha matéria, que é o meu corpo, a minha casa, o meu prédio, a minha cidade, o meu entorno e toda essa terra. Então eu vou automaticamente, sempre ninguém me forçar, eu vou economizar em algumas coisas, eu vou reciclar ou pelo menos buscar separar, né, os objetos sólidos que sobram, né, das compras para encaminhar para quem realmente está fazendo uma reciclagem, para não poluir mais do que já está. A matéria não é nociva. Eu vou trazer para vocês esse vídeo sobre o sistema prisional, tal do paraíso e o sistema prisional, laboratório de experiências físicas, né? As pessoas inventam uns troços que eu vou te falar. É muita criatividade, só que um pouco nociva, né? Um pouco demoníaca, né? Então, a matéria, né, não tem nada a ver com Matrix, não tem falha na Matrix, as pessoas estão muito enganadas, né? E eu vou continuar um pouco com vocês nessa linha que fala de projeção das experiências e de outros livros e teorias que trazem essas viagens, vamos dizer assim, mentais, né, como as abduções, né, os rigores que tem nisso aí, que não tem quase nenhum, mas fica uma brincadeira, né? E tem pessoas que dão relatos porque querem aparecer e outras porque realmente já estão perturbadas. Você percebe no próprio discurso se a pessoa não está normal. E quem quer fazer bagunça também, né? Então, nós temos diversas intenções para determinados relatos, mas vamos fazer aí uma peneira para a gente ver o que, que é isso. Então, projeção astral ou projeção extrafísica pressupõe que você, enquanto ser consciente, se projeta ou sai deste corpo físico com uma substância mais sutil, olha para o seu corpo, percebe a matéria que está ali, percebe a energia que vibra desta matéria, que não é igual à sua, pode olhar no entorno, né? Examina teu corpo, vê como ele está, ele vai vibrar doença ou saúde, vitalidade ou não. Você vai saber disso, mesmo sem nenhuma teoria, você vai saber porque você vai ouvir algo além e você vai perceber que existe uma ordem, uma hierarquia que você vai intuindo ela na medida em que a sua curiosidade começa a te dar essas expansões da vivência fora do corpo, mas sempre entrando e saindo de sua unidade carbônica, porque ela existe. Moléculas se juntaram, átomos se juntaram, células, moléculas estão presentes ali, porque senão não adoecia, senão não envelhecia. Se é uma ilusão, por que essa ilusão envelhece? Vou perguntar para o Campbell, que está bem velhinho já, bem acabadinho. Por que, se é uma ilusão, por que ele não segurou essa ilusão na juventude dele? É isso. Então, vou ficando por aqui. Perguntas, ideias para vídeos sobre projeção extrafísica, né, são bem-vindas e até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais.
pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.